Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 2437, 23 de novembro de 1900. Modo no qual estão as almas em Jesus. Encontrando-me em meu habitual estado, meu amante Jesus me transportou para fora de mim mesma, e saindo de dentro de meu interior se fazia ver tão grande que absorvia nele toda a terra, e estendia tanto sua grandeza que minha alma não encontrava o fim, o termo. Sentia-me dispersa em Deus. Não só eu, mas todas as criaturas ficavam dispersas. E ó, como parecia impróprio, que afronta se faz ao nosso Senhor, que nós, pequenos vermes, vivendo nele, ousemos ofendê-lo. Ó, se todos pudessem ver o modo como estamos em Deus, como se cuidariam de não lhe dar nem sequer a sombra de um desgosto. Depois se fazia tão alto que absorvia nele todo o céu. Assim que em Deus mesmo via a todos os anjos e santos, ouvia seu canto e entendia muitas coisas da felicidade eterna. Depois disto, via que de Jesus saíam muitos ribeiros de leite, e eu bebia deles, mas sendo eu muito restrita. E Jesus tão grande e alto que não tinha limite, nem de grandeza, nem de altura, não conseguia absorver tudo em mim. Muitos corriam fora, embora permanecessem em Deus mesmo, e eu sentia um desgosto por isso, e teria querido que todos corressem a beber destes ribeiros. Mas escassíssimo era o número dos veadores que bebiam. Nosso Senhor, desgostoso, também por isso me disse: isto que vês é a misericórdia contida, e isto irrita principalmente a justiça. Como não devo fazer justiça enquanto eles mesmos me impedem de misericórdia? E eu, segurando as mãos dele, apertei-o e disse: não, Senhor, não podes fazer justiça. Não o quero eu, e não querendo eu, também tu o queres. Porque a minha vontade não é mais minha, mas tua, e sendo tua, tudo o que eu não quero também tu não queres. Não me disseste tu mesmo que devo viver em tudo e por tudo do teu querer? O meu falar desarmou meu doce Jesus, diminuiu de novo e fechou-se dentro de mim, e eu encontrei-me em mim mesma. Uau, chocante. Meu Deus. É muito complicado explicar esse trecho, né? Não podes fazer justiça. Não quero. E se eu não quero, você também não quer. Porque você disse que a minha vontade já não é minha. Então você tem que fazer a minha vontade, porque a minha vontade então é minha e é sua, então. Então tu quer a mesma coisa que eu quero. Então é isso aí. Se você disse, tá dito, então você tem que me obedecer. Meu Deus. Uau, que atrevimento. Né? Mas ela conseguiu desarmar Jesus nesse momento, né? Vai saber que, né? Mas ele vai explicar para ela mais coisas, né? Para ela entender. O que eu posso falar, né? Ela não sabe ainda, né? Entender as coisas, e ela entende do jeito pequeno dela. Ele, tudo bem, deixou, ficou quieto, mas eu acredito que pouco a pouco, como é o volume 4, ele vai ter que explicar para ela parar com essas coisas, né? E ela achou que ganhou, mas é porque, né, ele não pode confundir a cabeça dela, entendeu? Então, assim, o que acontece na Divina Vontade é que essas verdades são tão poderosas, tão grandes para a cabeça, né, humana, que Jesus ele tem que ter paciência com a criatura. Então, nesse momento, ele calou para poder não fazer confusão, porque se ele disse realmente uma coisa para ela e ela entendeu dessa forma, ele é o culpado do que ela entendeu. Então, o que ele precisa fazer? Esperar e com calma e vir explicando para ela, né? E aí ele vai ter paciência para explicar até ela entender. Faz parte do processo. 438.
Então vamos lá. A natureza do verdadeiro amor é de transformar as penas em alegrias, as amarguras em doçuras. Demorando a vir o meu docíssimo Jesus, sentia-me quase com temor e ainda não vinha. Mas depois, com a minha surpresa, tudo de improviso veio e me disse: Amada minha, queres saber quando uma obra se faz pela pessoa amada? Quando, encontrando sacrifícios, amarguras e penas, tem virtude de mudá-la em doçuras e delícias. Porque esta é a natureza do verdadeiro amor. E de transformar as penas em alegrias, as amarguras em doçuras, se experimenta o contrário, é sinal de que não é o verdadeiro amor que opera. Oh, em quantas obras se diz, faço por Deus, mas nas dificuldades retrocedem. Com isto fazem ver que não era por Deus, senão pelo próprio interesse e prazer que sentiam. Depois ele adicionou: geralmente se diz que a própria vontade estraga todas as coisas e infecta as obras mais santas. Porém, se essa vontade própria está conectada com a vontade de Deus, não há outra virtude que a possa superar. Porque onde há vontade, há vida no obrar o bem. Mas onde não há vontade, há morte no obrar. O bem se obrará fastidiosamente, como se estivesse em agonia. Nossa, forte, hein? Então, assim, ele já está começando a explicar para ela, passo a passo, tudo isso, né? Como pouco a pouco ele vai ter paciência para explicar para ela, em passo a passo, gota a gota, né? Então, aqui ele está falando que quem ama de verdade vai usar aquilo que não é bom e vai transformar aquilo em bem. E, né? Então, tem essa virtude. A natureza do verdadeiro amor tem a virtude de transformar um castigo, né? Um sofrimento de castigo, de justiça, em um fruto de alegria, né? Em doçura. Então, a gente já está explicando para ela aos poucos, né? Então, se experimenta o contrário, é sinal de que não é verdadeiro amor que opera. Então, se a pessoa está lá trabalhando numa coisa difícil, amarga, e ela não está vendo o amor nisso, não está transformando em alegria e doçura, é porque ela não ama de verdade. Então, ele está falando, não é o verdadeiro amor que está operando. Porque ele não está fazendo sacrifício por aquela pessoa, porque ele não está buscando, né, ver a luz daquilo. Ele só está vendo as trevas, né? Então, não pode dizer que é Deus quem está obrando, né? Porque essa pessoa, quando vê a dificuldade, ela retrocede. Então, não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não retrocede. Ele vai entendendo e tendo esperança de que aquele sofrimento vai trazer um bem. E ele permanece até o fim, né? Mas aquele que não ama, ele não continua, retrocede quando vê as amarguras e as dificuldades. Então se vê claramente que não é Deus que está trabalhando ali, né? Que não é por Deus que está sendo feito, mas sim pelos seus próprios interesses ou prazer que sentem. Então ele fala, geralmente se diz que a própria vontade estraga todas as coisas e infecta as obras mais santas. Porém, se esta vontade própria da pessoa está conectada com a vontade de Deus, não há outra virtude que a possa superar. Porque onde há vontade, há vida no obrar. Mas onde não há vontade, há morte no trabalho, né? O bem se obrará fastidiosamente como se estivesse em agonia. Então, se a pessoa tá com Deus, ela vai superar, né? E aí vai ter uma vida de obrar o bem, vai ser uma coisa boa. O bem vai ser trabalhado, vai ser feito, né? Por essa vontade que está unida a Deus. Porque sabe que Deus está operando e como Deus trabalha, ela vai ser firme ali. Mas se ela não está trabalhando por Deus, né? E não tem interesse, né? A mesma coisa lá em cima, ela vai desistir, né? Vai ser uma dificuldade muito grande de trabalhar, e aí vai ser mais uma má vontade, e daí essa má vontade vai desenvolver uma morte no obrar, né? Porque não tem uma verdadeira vontade ali. Agora, se tem uma vontade unida com a de Deus, permanece. É isso que ele está querendo dizer, né? Por isso tem a natureza do verdadeiro amor, que unido com Deus vai até o fim e sabe o fruto que vai gerar daquilo, apesar das dores, dificuldades que tem. Amém? Eu acho que é isso que eu entendi. Depois a gente vai meditando mais. Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina na minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade.
Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Modo no qual estão as almas em Jesus. Encontrando-me em meu habitual estado, meu amante Jesus me transportou para fora de mim mesma. E saindo de dentro de meu interior, se fazia ver tão grande que absorvia nele toda a terra. E estendia tanto sua grandeza que minha alma não encontrava o termo. Sentia-me dispersa em Deus. Não só eu, mas todas as criaturas ficavam dispersas. E ó, como parecia impróprio que afronta se faz a nosso Senhor, que nós pequenos vermes, vivendo nele, ousemos ofendê-lo. Ó, se todos pudessem ver o modo como estamos em Deus, como se cuidaria de não lhe dar nem sequer a sombra de um desgosto. Depois se fazia tão alto que absorvia nele todo o céu, assim que em Deus mesmo via a todos os anjos e santos, ouvia seu canto, entendia muitas coisas da felicidade eterna. Depois disto, via que de Jesus saíam muitos ribeiros de leite, e eu bebia deles. Mas sendo eu muito restrita e Jesus tão grande e alto, que não tinha limite nem de grandeza nem de altura, não conseguia absorver tudo em mim. Muitos corriam fora, embora permanecessem em Deus mesmo. Eu senti um desgosto por isso e teria querido que todos corressem a beber desses ribeiros, mas escassíssimo era o número dos veadores que bebiam. Nosso Senhor desgostoso também por isso me disse: isto que vês é misericórdia contida, e isto irrita principalmente a justiça. Como não devo fazer justiça enquanto eles mesmos me impedem de misericórdia? E eu, segurando as mãos dele, apertei-o e o disse: não, Senhor, não pode fazer justiça, não quero eu. E não querendo eu, também tu o quer, não tu o queres, porque a minha vontade não é mais minha, mas tua. E sendo tua, tudo o que eu não quero, também tu o queres. Tu confundiu tudo. Tá bom. Não me dissestes tu mesmo que devo viver em tudo e por tudo do teu querer? E meu falar desarmou, meu doce Jesus diminuiu de novo e fechou-se dentro de mim. Eu encontrei-me em mim mesma. Então é muito bonita essa visão de ver, né? De Deus assim revelar, né? Como que nós estamos todos dentro dele, né? Eu fiquei imaginando assim, né? Deus sendo um corpo, né? Tipo o corpo humano assim, né? E a gente sendo aquele monte de bactéria que tá lá dentro do corpo, né? É minúsculo, né? Só se vê por via de microscópio, né? E nós somos esse monte de bactéria dentro do corpo, né? Eu fiquei imaginando assim, né? Mesmo. Para entender como que nós estamos dentro de Deus, né? Então não tem ninguém que possa fugir disso, né? Dele, né? Ele está em tudo, né? Nós estamos dentro dele, né? Por isso que temos vida, né? O que tem dentro do nosso corpo só tem vida porque por causa de estar dentro do nosso corpo, né? As bactérias lá sendo alimentadas lá, sustentadas lá, né? Mas se eu não tem mais o corpo, para onde que elas vão? Elas não têm mais vida, né? Então a mesma coisa é nós, né? Como esse exemplo que eu estou dando mesmo da bactéria dentro do corpo. É porque o corpo está vivo, por isso as bactérias estão lá, né? Entendeu? Então, porque Deus é vivo, né? Porque Deus existe, nós estamos dentro, nós também vivemos. E não podemos sair dele, senão não tem vida fora dele. Não tem ele não fez uma realidade fora dele. Aí você fala assim, ah, não, quem está no inferno, sim, né? Está fora dele, não está fora dele, né? A alma não tem como fugir de Deus, nem o demônio. Isso é a raiva dele, né? Porque ele sabe que o tormento dele é esse, porque ele não quer ser amado, mas ele não deixa de ser. Entende? E o ser amado é existir, é ter a existência, né? Deus não destrói ninguém. Isso prova o amor grande que ele tem, que nunca vai mudar. Porque ele nos dá a vida e essa vida é eterna, seja eterna no céu, seja eterna no inferno. Mas isso mostra que o amor de Deus prevalece, né? Sobre tudo que nos mantém. Então, mesmo, né, que a pessoa quer ser a parte morta ali do corpo, né? Uma parte morta, ela tá ali, né? É uma parte podre, mas ela tá ali, né? Dentro desse corpo, não tem como fugir dele, né? Onde a gente vai,
Por isso que fala, se atravesso não sei o que, a sombra, lá estás. Aonde eu passar, tu estás, né? Tu sonda-me, né? Me conhece, tal. Aquela, né, passagem. Tipo assim, não tem um ponto em que você vai falar, aqui Deus não está. Esse ponto, esse cantinho aqui não teve, saiu fora, não tem. Como é as bactérias do corpo. Não tem como é sair para fora, né? Elas estão ali dentro e só são vivas porque aquele corpo as mantém, né? Está vivo. Então é assim que nós estamos dispostos dentro de Deus. E aí a Luísa ficou, né? É triste, né? Porque, nossa, se nós estamos dentro de Deus e ofendemos Ele, sendo tão nada, né? Vermes, e a gente ainda assim, que só tem existência por causa dele, e a gente ainda ousa ofendê-lo, que tristeza, porque se a gente soubesse quanto a gente é ligado a ele, quanto nós dependemos dele, a gente não usaria a cometer nenhum desgosto para ele, né? Essa consciência, né, de que é uma ofensa você ofender aquele que te criou, né, que mantém a sua vida e que te ama tanto, né? Não deixar ser amado por ele, né? Você próprio querer, né, do seu jeito, né? A bactéria por si própria achar que ela que se dá existência, né? Que ela não precisa do corpo, né? Que ela sozinha pode se manter ali. E isso é mentira, uma mentira, né, absurda, né? Não tem como. Tudo Deus absorve, né? Tudo é Ele, né? Deus é imenso, né? Então é muito grande essa realidade. Nós somos pequenos átomos, partículas desse corpo grande, né? Que é Deus, né? Vamos dizer assim, para entender melhor, né? Então, aí ela viu Jesus dentro também dessa realidade, né? E aí eu fiquei pensando mais na humanidade de Cristo nesse momento, né? E que dele saía esse leite. E Jesus explica que é a misericórdia dele, né? E no retiro, estava sendo explicado que a misericórdia, ela é como que se a justiça é tipo você dar o diagnóstico do problema, né? A misericórdia é o remédio, é o tratamento, é os meios que Deus faz para regenerar o homem. Então, através de Jesus veio essa regeneração. Através da humanidade dele, do sacrifício dele, das orações dele, dos atos dele, de todos os 33 anos de vida dele. E, por meio de Jesus, tem os remédios, né? O tratamento para que a gente possa voltar ao estado original para o qual nós somos criados, né? Então vem tudo de Jesus, vem tudo por ele, né? Ele tem esse leite, né? Essa bebida que pode nos curar, que pode nos limpar, que pode nos purificar, que é todos os méritos dele, todos os ensinamentos dele, tudo que ele traz, né, de entendimento, que é que purifica a nossa alma, né? Todo o trabalho que ele próprio já viveu a vida que nós devemos viver. Então, nós devemos nos nutrir de Jesus, né? A nossa vida, nós devemos beber da fonte que é a vida de Jesus. E quando o ser humano não faz isso, é uma afronta, né? A misericórdia, porque a misericórdia justamente dá de novo para nós essa possibilidade, né? Dá para nós o tratamento, dá para nós. Imagina, você tem ali o tratamento, o médico, o próprio médico, né, que deu a vida por você, está ali, ele te dá todo o tratamento para você se curar do câncer do pecado, né? E ele tem todo o remédio para isso. Sai tudo dele, dos ensinamentos dele, da vida dele. Tudo ele tem, né? Ali para você. E você se recusa a esse tratamento. Você fala, eu não preciso disso, né? Não é disso que eu preciso, né? Então imagina só. Você está dentro de Deus, mas você ficou manchado pelo pecado. E Jesus está ali também dentro dessa realidade, a redenção, né? Dentro desse plano de Deus, para te curar, para te regenerar, para que você possa de novo ser restaurado dentro desse corpo, né? Dessa vida que Deus está te dando, né? E Jesus tem isso para te dar, né? E Jesus tem essa vida para te dar, né? Essa cura. Tudo que a gente precisa, né? Está na vida dele, que ele nos deu. A vida nova, restaurada, né?
Então, nós não estamos mais como que ficou aquela bactéria preta no corpo, né? Vamos dizer assim, Jesus veio, né? E trouxe o remédio, que a misericórdia é a redenção. A misericórdia é a encarnação do Verbo, né? Que- E a misericórdia maior que ele fala, que o ato maior de misericórdia é fazer o homem voltar à sua origem, né? Ao princípio para o qual foi criado por Deus, que é a divina vontade, né? Essa é a misericórdia maior. Então, tudo isso vai sair de Jesus, desses ribeiros, né? Só que a pessoa bebe de acordo com o que ela procura, com o que ela se dispõe a tomar. Mas imagina a pessoa que não quer nada, né? Que desgosto, né? Aí ela viu essa realidade. Escassez era o número dos que corria para beber desses ribeiros, né? Mas escassíssimo número dos veadores que bebiam, veadores, pessoas da terra, né? Que bebiam, que aproveitavam do que Jesus deixou, dessa vida nova que ele deu, né? Poucos eram os que procuravam realmente dessa fonte, poucos, poucos. E tem uma dor muito grande. Aí Jesus falou, e aí a justiça fica brava, porque a justiça ficaria satisfeita se as pessoas bebessem dessa misericórdia. Se as pessoas aproveitar, né, dessa vida que Jesus deu, valorizar e se regenerar, se curar, se purificar, a justiça está também plenamente saciada, porque isso estava explicando, né? Que não tem, que a misericórdia sacia até mais a justiça, porque não só perdoa, mas regenera o ser humano. Faz ele ir de um estado tal para um estado muito melhor. Então a justiça fica muito mais satisfeita. Mas ela não vê isso acontecer, ela vê no homem ao contrário. Já está podre, fica mais podre ainda. Isso aí é terrível. Então Jesus fala: como eu não devo fazer a justiça enquanto eles mesmos impedem da misericórdia? Né? Aí a Luísa, né, pelo entendimento que ela teve antes, ela fala que não pode, porque como Jesus tomou o coração dela, né, falou que agora ela não tem mais a vontade própria, né, aquela coisa toda, então o que ela quer, ele quer, que os quereres dele estão unidos. Então ela entendeu que se ela disser que ela não quer a justiça, Jesus está de acordo. Ele não pode negar a palavra dele que falou que o que ela quer, ele quer, né? Tipo assim, o que eu quero, você quer, o que você quer, eu quero. Não tem mais você e eu separado. Só que, na verdade, não é assim, né? Ela distorceu, vamos dizer assim, né? Mas Jesus respeita porque foi o entendimento que ela teve naquele momento. Não é um entendimento, assim, correto, né? Porque, na verdade, a gente se cala e ouve o que ele quer e a gente se coloca para fazer o que ele quer. E não a gente fala primeiro e Jesus tem que concordar com a gente, né? Não é assim. O nosso querer vai ser o dele se a gente quer o que ele quer. Né? Mas para isso a gente tem que ouvi-lo, né? Para isso realmente, quando a gente for pensar algo, a gente tem que ver se realmente parte da palavra dele, parte do que ele ensinou, né? Sempre é ele a iniciativa, né? Mas ele respeita a cabeça da pessoa naquele momento que não tem a capacidade ainda de penetrar mais profundo. Então Jesus, ele respeita também isso na nossa vida, né? Tem um pouquinho a ver com o que foi falado ontem, né? Da vontade permissiva e tudo. Às vezes você não entendeu uma coisa da forma que Jesus gostaria que você respondesse àquela situação. Você entendeu que você pode ir lá e tomar uma decisão que é a vontade de Deus, né? Aquilo tá me incomodando, não tá me fazendo bem, então eu vou, né? Às vezes você entendeu que não tem problema, que aquele já era o sinal, né? E depois você entende que as coisas não são assim, né? Que tem que ter um discernimento, que você não pode pôr sua vontade própria, você tem que esperar a divina vontade dar os sinais do que ela quer, né? Mas assim, ele sabe que estamos sendo purificados, que a nossa cabeça é pequena, que a gente não consegue assimilar as verdades tudo de uma vez, é de gole em gole. Então, ele deixa para um outro momento, na hora certa, de ampliar a nossa visão. Você vê que a gente sempre vai caminhando aqui assim, ampliando a visão, é sempre crescimento, né? Subir uma escada. Quanto mais um degrau você sobe, maior é a sua visão, não é? Seu alcance do que você pode ver do horizonte, né? É a nossa vida aqui na Divina Vontade. Quanto mais um conhecimento, parece que mais amplia a nossa extensão de vista. Senão, mas é o próprio Senhor que faz isso. É a hora que Ele quer trazer, falar do assunto, é, consertar alguma coisa. Não quer dizer que o que a gente entendeu antes, se a gente está com a intenção pura, não quer dizer igual aquela, não está com a intenção mal. A Luísa não está com a intenção mal, não está se aproveitando, né, da situação, não. Ela entendeu?
Então ele entende como nós somos pequeno, ledo, fraco, miserável, né? Difícil de dimensionar, de assimilar o ser divino, né? Tão imenso, né? Ele respeita isso, ele não quer fazer nenhuma violência, né? Porque a pessoa tem que estar consciente também. Ela só vai abraçar aquela verdade quando ela estiver preparada para aquilo, né? Ela tem que ter uma preparação, ela tem que ter uma informação anterior. Tem toda uma realidade para Jesus trazer um elemento novo, né? Então Deus sabe o que faz, né? Então ele tem essa paciência incrível, né? Que só Jesus mesmo. A natureza do verdadeiro amor é de transformar as penas em alegrias, as amarguras em doçuras. Demorando a vir o meu docíssimo Jesus, senti-me quase com temor, e ainda não vinha. Mas depois, com a minha surpresa, tudo de improviso veio e me disse: Amada minha, queres saber quando uma obra se faz pela pessoa amada? Quando encontramos sacrifícios, amarguras e penas, tem virtude de mudá-las em doçuras e delícias. Porque esta é a natureza do verdadeiro amor, a de transformar as penas em alegrias, as amarguras em doçuras. Se se experimenta o contrário, é sinal de que não é o verdadeiro amor que opera. Em quantas obras se diz faça por Deus, mas nas dificuldades retrocedem. Por isto fazem ver que não era por Deus, senão pelo próprio interesse e prazer que sentiam. Depois ele adicionou: geralmente se diz que a própria vontade estraga todas as coisas e infequita as obras mais santas. Porém, se esta vontade própria está conectada com a de Deus, não há outra virtude que a possa superar. Porque onde há vontade, há vida no obrar o bem. Mas onde não há vontade, a morte no obrar. O bem sobrará fastidiosamente, como se estivesse em agonia. É muito sério, né? Aqui ele vai falar, né? Você quer saber, né? Quando realmente alguém, né? Quando que Deus realmente vê, né? Na alma assim, né? Que o obrar dela se faz por Deus mesmo. Então é quando, né? Nas dificuldades, amarguras e penas, né? A pessoa então consegue, apesar dele, né, da dificuldade que ela encontrar naquilo que ela está fazendo, que ela fala que inicialmente ela fala que é por Deus, né? Mas só se vê se é por Deus mesmo se ela persevera e consegue tirar um bem de tudo que ela está vivendo, porque eu entendo que mudá-las em doçuras e delícia não é falar assim, ah, que delícia essa situação, né? Às vezes a situação em si é uma pena, né? É um sacrifício, uma amargura. A situação, a situação pode ter dificuldades, então você não vai mentir falando, ai, que delícia, não é isso. Mas não é, mas aí eu entendo que mudar doçura e delícia é se espiritualizar, né? É o que a gente fala, entende? Continuando aqui, que eu tinha que dar uma parada. Deixa eu voltar aqui e recapitular, né? Então, se espiritualizar, que é aquilo que a gente fala assim, né? Se vem a tempestade, nada na tempestade, aproveita ela, né? Extrai o que Deus quer te ensinar ali, né? Entende? Então, é quando a pessoa tá com Deus, ela tem essa força, sabe? Quando ela tá realmente fazendo por Deus, aí realmente ela tem essa força de perseverar. E é sempre assim, sabe? Porque é igual a vida de Jesus. Sacrifício, amargura e pena era a vida de Jesus, né? Ele estava nesse vale de lágrimas, né? Nessa realidade aí toda, de vir no mundo que estava no pecado, não, né? Essa realidade toda vontade permissiva, né? Como a gente estava falando ontem, né? Como estava o ser humano, né? Da queda do Adão. E ele caiu sobre ele amarguras, penas, sacrifícios, sofrimentos diversos. Mas Jesus mudava tudo em doçuras e delícias, porque ele olhava por fruto. Quando a gente olha por fruto, as coisas se transformam. Quando a gente tira luz das situações, as coisas se transformam. Se você é aquela pessoa que só olha para os sentidos, né? Então você julga a situação pelo que ela te convém. Tá amargo? Eu não quero. Tá difícil? Não é de Deus.
vou embora, vou sair dessa obra, né? A pessoa vai lá e fala, eu vou fazer esse trabalho por Deus. Sei lá, eu vou ser ministra da Eucaristia, né? Vou fazer esse obrar por Deus, é por Deus que me chamou, e eu vou ser a ministra da Eucaristia, né? Aí, quando ela vai lá para ser ministra da Eucaristia, ela enfrenta algumas dificuldades no ministério dela, né? Aí vem as amarguras. E Jesus fala que é o próprio Jesus, ele é o culpado. Ele é o nosso carrasco mesmo. Ele fala assim mesmo. Ele mesmo permite isso para até mesmo para purificar a intenção da pessoa. Entende? Que é como se fosse uma forma da pessoa também se conhecer. É uma informação, uma luz que está dando para a pessoa. Vamos ver se é por mim mesmo. Você mesmo tem que se diagnosticar nesse sentido. Se é por ele mesmo ou é por você. Então, as amarguras é a melhor forma de perceber isso, né? E as amarguras faz parte que você está vivendo com seres humanos falhos como você. Então, as pessoas não vão ser 100% o que você espera delas. Elas vão te trazer amarguras e o próprio Jesus permite. E aí, as dificuldades que a pessoa encontra no ministério, incompreensões, problemas com outros ministros, ou com o sacerdote, algumas coisas assim que tem alguém pegando o pé dela, enfim, qualquer coisa que ela possa encontrar, né? Se ela faz por Deus, se ela está fazendo pela vontade de Deus, se ela está com Deus, ela tem força para superar aquilo e até mudar as doçuras em delícia. Ó, alguém me chamou a atenção, mas que bom, né? Que bom que eu vou me corrigir, melhorar. Isso é bom para mim, isso não é ruim para mim, né? Olha, é bom para mim não ficar pegada às pessoas, né? Porque eu fico olhando muito para os seres humanos. Eu vou fazer só por Deus mesmo. Então, assim, tudo tem luz. Eu entendo assim que mudar em doçura e delícia é você tirar a luz daquilo, né? É o que a gente faz quando acontece uma situação e a gente tenta entender o que Deus está falando através daquilo. Por que que ele está permitindo aquilo? Tem um fruto. É olhar para os frutos, igual Jesus falava, não prestava atenção na casca, na dureza do problema e ficava vendo a dificuldade. Eu prestava atenção nos frutos daquilo, né? No objetivo ali, que era glorificar a Deus, que tinha o propósito de salvação, né? Então, a mesma coisa é a nossa vida, né? Então, vem a tempestade, mas aí a gente aproveita aquela realidade, a gente não foge dela, ou fala, eu renuncio agora essa amargura, esse problema, esse sacrifício, eu renuncio agora, em nome de Jesus, eu renuncio essa dificuldade, essa tempestade na minha vida, esse problema, não, né? Mas vamos, aproveitar essa situação e espiritualizar ela. O que que Deus está me mostrando disso, né? O que Deus fala sobre as cruzes? O que Deus fala sobre as dificuldades? O que Ele fala quando permite contrariedades? Então, espiritualizar tudo é buscar esse sentido, né? E quando a gente vai para a luz, a gente então vive essa doçura e delícia que traz paz, felicidade, perseverança mesmo. Então, não é no sensível. Quem fica no sensível vai se decepcionar, né? Porque aí vem uma situação, ele vai julgar, não é de Deus porque tá difícil, né? Não é de Deus porque tá me causando sofrimento. E pode sair da vontade, e pode fazer algo que não é a vontade de Deus, né? Porque a pessoa está escapando de sofrer. E Deus quer que ela sofra aquilo, porque Deus tem um propósito ali de purificar e ela precisa passar por aquilo. Então, esse aprender a adoçar as penas, era assim, né? É isso que Jesus faz. Jesus transformava as coisas e a gente aprende a transformar isso também pela verdade, buscando o sentido, né, do que Deus está fazendo através de todas as coisas, né? Então é muito importante, né? Então a gente não vê problema quando a gente vive assim, só solução. Porque de tudo que nos acontece é solução, tem um para quê, tem propósitos divinos ali que a gente nem consegue dimensionar tudo o que Deus pode fazer dentro de uma situação, dentro de uma circunstância na nossa vida, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não reprovar a vontade de Deus de cara, né? Ver uma situação é penosa e você já julga que não presta, e você vai e já, não, vou parar com isso aqui, vou sair fora, porque não está me fazendo bem. Mas não é para o ser humano, é para sua alma, então você tem que ir para um campo maior, né? E espiritualmente, o que Deus será que está operando? Então, se você ficar só na dor, na casca, você não vai ter essa descoberta, né? E você pode negar situações, a divina vontade que Ele quer que você viva, né? Então, é perigoso, né? Porque esta é a natureza do verdadeiro amor, é de transformar as penas em alegrias,
as amarguras em doçuras. Então, isso é operar divino. Quando uma alma, né, está na ordem da luz, acontece essa transformação, né? Na mente, na consciência dela, né? Acontece uma pena, uma dificuldade, seja o que for, né? Mas ela tira os frutos, o bem daquilo, né? O que Deus está ensinando aquilo. Então, ela consegue transformar, ela consegue ficar bem, resignar, estar feliz mesmo em situações difíceis, né? Ela consegue ficar em paz, plenamente em paz, apesar de, né? Se experimenta o contrário, é sinal que não é o verdadeiro amor que opera. Então não é Deus, né? Então ainda ela não tá, aquilo não tá fixo nela, né? Então ela é igual a pessoa que afasta pela dificuldade. Aí o padre criticou a pessoa lá, né? Sei lá, acontecem situações amargas, aí a pessoa larga, né? Então é sinal de que não foi por Deus aquilo que ela fez, né? Então é muito perigoso, né? Ou em quantas obras se diz, faço por Deus, mas nas dificuldades retrocede. Então, vê uma dificuldade, a pessoa já larga a mão, né? Com isto fazem ver que não era por Deus, senão pelo próprio interesse e prazer que sentiam. Ah, Ruth, mas se for uma situação que realmente eu tenho que largar a mão, não porque eu não quis, né? Porque veio dificuldades externas, né? Humilhações, né? Que as próprias pessoas colocaram obstáculos para a vontade de Deus. E aí, realmente, não é pelo meu interesse, mas eu precisei largar a mão. Claramente também você vai perceber isso, né? Porque a natureza do verdadeiro amor é transformar as penas em alegria. Se você tá vendo que não tá tendo como isso, porque você tá sendo ali um canal divino, mas na situação você não tá sendo amarrado as mãos, os pés, você tá na situação que você sai para não se impor, né? Vamos supor, você é uma catequista, né? Que tá querendo. Acabei lembrando, né? Da situação que a Aline viveu, bem na minha cabeça, né? Vou falar. Ela, né, estava transformando tudo. Ela estava ali por amor a Deus. Mas externamente, né, as pessoas não queriam, né? As pessoas não estavam abertas à verdade. A, eles queriam que ela fizesse, né, do jeito deles, né? Que é ser falso, né? Não poder realmente ser livre, né? E Deus não quer isso. Na divina vontade não. Então, assim, é uma realidade claramente, né, que ele foi mostrando para ela que não era a minha vontade. Então, eu realmente não quero. Então, é um sinal também de que ali o verdadeiro amor não opera naquele lugar, porque ali aquelas pessoas não estão por Deus, né? Aquelas pessoas estão por elas mesmas, com outras intenções. Então, não tem como você ficar ali, né? Então, por amor a Deus, a pessoa renuncia, né, para não se impor, igual Jesus, né? Para não se impor também. Deus é assim também, né? Ele respeita a liberdade, né? Se naquele lugar eles não querem as coisas aos modos divinos, né? Então, porque isso causa pena, né? Dificuldade. Então, eles que não querem o sofrimento, né? O sofrimento de ter que falar para os jovens, para as crianças que estão ali na catequese, né? Não quer ter problema com os pais, não quer ter confronto direto com eles, né? Porque eles trazem questionamentos e tudo. Então, eles não querem sofrer isso, né? Eles estão evitando sofrimento e não vendo que isso é bom que os jovens trazem as perguntas, porque é o momento, né, deles ter esse espaço também e receber as luzes necessárias para a vida deles, o que isso pode transformar na vida deles, mas eles não querem a dor, a pena que isso causa, né? Conversar com a outra pessoa, entrar em confronto com a outra pessoa, ser questionado. Eles querem, né, ser docinhos, né? E eles não querem o sofrimento. Então, é eles que não queriam o sofrimento. É eles que não queriam debater, é eles que não queriam lidar com as críticas que poderiam vir, que é normal, né? Porque as pessoas têm resistência à verdade. Eles não queriam lidar com isso. Eles preferem um contexto em que você põe mel na boca, né? Porque assim ninguém briga, é uma falsa paz. Eles queriam uma falsa paz, fingir que tá tudo bem, né? Que não tem, evitar um conflito direto. Então ali não tinha verdadeiro amor ali. Então aí Deus não tá, né? É muito sério, né? Então aí é diferente. Aí é diferente. Eu vi na minha cabeça esse exemplo, né? Depois ele adicionou: geralmente se diz que a própria vontade estraga todas as coisas e infecta as obras mais santas, aí, tá vendo? Porém, se esta vontade própria está conectada com a vontade de Deus, então, se as pessoas estão conectadas com a vontade de Deus, não há outra virtude que a possa superar, né? Porque onde há vontade, há vida no obrar o bem. Mas onde não há vontade, há morte no obrar.
O bem sobrará fastidiosamente como se estivesse em agonia. Então, quando a gente está fazendo uma obra, né? Tá fazendo um trabalho, seja qual for, se a gente está unido a Deus, realmente, não tem como, né? Por mais dificuldades que tenha, Deus ele te dá uma força incrível para superar qualquer coisa, para operar o bem, apesar das dificuldades, né? Então, só a vontade humana, que é o que a pessoa interpreta, né, é que pode realmente dar morte ao obrar, né? Que é a pessoa na hora racionalizar, né? A pessoa vê a dificuldade e desistir, né? Que é a parte assim da pessoa humana mesmo. Só a vontade humana é que dá morte a todo o obrar, né? Porque às vezes é sinal de que tá dando certo quando uma coisa não tá, né? Tá com dificuldades. Deus está temperando aquela situação, né? Igual o negócio da ministra, né? Às vezes ela era muito apegada às colegas, né? Queria ser ministra, talvez estava ainda muito preocupada, estava muito assim alegre de ser ministra porque tinha as amigas ministras da Eucaristia também. Aí Jesus amarga, né, as amizades dessa pessoa, permite que ela seja esquecida, que essas amigas não dêem muita ideia para ela, que ela se sinta um pouco sozinha, ou coloca ela numa escala que não vai junto com as amigas ministrar no mesmo domingo que as amigas. Aí Jesus vai tirando, afastando isso, né? Então, só a vontade humana pode ver isso como um problema, né? E reclamar, ir lá brigar com a coordenação, né? Ah, vocês estão em comprou contra mim, com certeza. Vocês têm alguma coisa contra mim. E não sei o quê, que é toda essa interpretação que a pessoa fica nas trevas, né? Só a vontade humana pode pôr trevas, né? Agora, quando tem a força divina, a pessoa tira a luz de tudo. Você vê que é uma pessoa que traz mais luz que trevas das situações. Quando a pessoa fica muito nas trevas, né? Agora, quando é o operar divino, você vê que a pessoa traz muita luz das situações, né? Olha, foi até bom, né, ter passado por isso, porque realmente, né, tem que ser por Jesus, não é por causa de quem vai estar lá comigo, não, né? Então, isso foi até bom para mim também, porque eu ficava muito insegura e meio que eu colocava minha segurança de estar junto com essas amigas no dia. Então, isso foi bom para mim também, confiar mais em Deus, porque naquele momento eu não precisava, não tinha minhas amigas do lado para perguntar uma coisa ou outra para calar minha ansiedade, né? Então, naquele momento, eu só rezei e pedi Jesus a força. Então, eu fiquei mais com Jesus. Tipo assim, entendeu? Eu acho que deu para entender. Então, só a vontade humana que, quando obra, é tudo pesado, né? É porque ela só vê a dificuldade, a pessoa só vê o problema, né? Quando ela está com Deus, ela vê a solução, né? Ela vê o que Deus está fazendo acima de tudo aquilo, né? Não fica na dor, né? Ali na casca, ela tira a pérola que tá lá dentro, ela extrai o profundo daquilo, né? Só Deus mesmo para fazer uma coisa dessa, não a criatura, né? Então, só unida a Deus, né? Porque a paz é Deus, né? Então, essa paz só vem da presença de Deus, né? Então, é muito sério, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 23 de novembro de 1900. Modo no qual estão as almas em Jesus. Encontrando-me em meu habitual estado, meu amante Jesus me transportou para fora de mim mesma, e saindo de dentro de meu interior, se fazia ver tão grande que absorvia nele toda a terra, e estendia tanto sua grandeza que minha alma não encontrava o termo. Sentia-me dispersa em Deus, não só eu, mas todas as criaturas ficavam dispersas. E ó, como parecia impróprio, que afronta se faz ao nosso Senhor, que nós, pequenos vermes, vivendo nele, ousemos ofendê-lo. Oh, se todos pudessem ver o modo como estamos em Deus, como se cuidariam de não lhe dar nem sequer a sombra de um desgosto. Depois se fazia ver tão alto que absorvia nele todo o céu. Assim que em Deus mesmo via a todos os anjos e santos, ouvia seu canto e entendia muitas coisas da felicidade eterna.
Depois disto via que de Jesus saíam muitos ribeiros de leite, e eu bebia deles. Mas sendo eu muito restrita, e Jesus tão grande e alto, que não tinha limite nem de grandeza nem de altura, não conseguia absorver tudo em mim. Muitos corriam fora, embora permanecessem em Deus mesmo. E eu sentia um desgosto por isso, e teria querido que todos corressem a beber destes ribeiros. Mas escassíssimo era o número dos veadores que bebiam. Nosso Senhor, desgostoso também por isso, me disse: Isto que vês é a misericórdia contida, e isto irrita principalmente a justiça. Como não devo fazer justiça enquanto eles mesmos me impedem de misericórdia? E eu, segurando as mãos dele, apertei-o e disse: Não, Senhor, não podes fazer justiça. Não o quero eu, e não querendo eu também tu o quer. E não querendo eu, também tu o queres, porque a minha vontade não é mais minha, mas tua. E sendo tua, tudo o que eu não quero, também tu o queres. Não me disseste tu mesmo que devo viver em tudo e por tudo do teu querer? O meu falar desarmou o meu doce Jesus, diminuiu de novo e fechou-se dentro de mim. E eu encontrei-me em mim mesma. Nossa, que é interessante demais, mas assim, com toda essa, o livro do céu traz esse conhecimento para a gente, essa consciência de que a gente está mergulhado em Deus. O modo como as almas estão em Deus, tudo é Deus. A gente não tá, não sei explicar, mas assim, Deus dá essa visão para a gente, né? Abre nossos olhos para enxergar que tudo é Ele. E se tudo é Ele, a gente está mergulhado nele. Eu não estou longe dele, eu estou respirando. Tudo é Ele, tudo é Ele. Ele é tudo. Deus é tudo. Tudo é Ele. Então, se tudo é Ele, a atmosfera, o ar, tudo é Ele. Então, você está mergulhado nele. Não é porque, não é assim, porque Ele vive em nós, né? Na nossa alma. Não é porque Ele vive em nós, na nossa alma, que Ele está aqui limitado dentro da nossa alma. Que ele é um gigante que se diminuiu, ficou bem pequenininho e entrou dentro de mim. E aí ele só está aqui dentro e fora de mim não existe, é outra coisa, não existe isso. Ele é tudo. Claro que ele habita em nós, na nossa alma, né? Ele faz vida, né? Vida na nossa alma. Mas assim, ele é tudo. Ele é tudo. Então a gente está mergulhado nele. O ar que eu estou respirando é ele. É como se fosse. É a visão que ele mostrou para ela, né? Ele é um corpo gigante e a gente está dentro dele como se fosse parte desse corpo. Ele é um corpo gigante e a gente está dentro dele como se fossem células do corpo dele, pequenininhos. É muito interessante, né? O jeito que ele mostrou. Ela estava saindo de dentro de meu interior, se fazia ver tão grande que absorvia nele toda a terra. E estendia tanto sua grandeza que minha alma não encontrava o termo, não tinha limite, né? Sentia-me dispersa em Deus. Não só eu, mas todas as criaturas ficavam dispersas. Como parecia impróprio, que afronta se faz, que nós, pequenos vermes, vivendo nele, ousemos ofender. Então, tá todas as almas, não só quem vive na divina vontade. Todas as almas vivendo em Deus. E é uma ofensa, é um absurdo. A gente está recebendo a vida dele, dispersos nele. Só existimos porque ele quer, porque é a vontade dele, porque ele é tudo. E a gente ofender, causar desgostos a ele. É um absurdo. Como se a gente fosse verme, né? Um verme ali, um pedacinho ali no corpo dele. Pequenos vermes, um nada. Vivendo nele, ousemos ofendê-lo. Porque se a gente pensa, por exemplo, no corpo humano,
Todas as partes do nosso corpo colaboram para tudo que a gente quer fazer. O corpo humano, ele é um conjunto ali de células, de tudo. Você vê que o corpo humano é uma perfeição tão grande que ele tudo colabora para para o funcionamento de todo o sistema do nosso corpo. Então colabora, né? O cérebro comanda tudo, mas tudo colabora, todos os sentidos, todas as células, tudo colabora para a gente estar vivo, para a gente estar fazendo as coisas. Então, se a gente pensar que a gente é parte desse corpo, a gente tinha que seguir o exemplo. Toda a criação dá um exemplo para a gente de como viver, de como se comportar, de qual é a ordem divina. Toda a criação tem uma mensagem, um ensinamento, uma sabedoria ali de Deus para nos ensinar como viver, porque toda a criação está na vontade divina. Então, até o nosso corpo fala de Deus, fala da ordem, fala de como a gente deve se portar, deve viver. Qual é a ordem para viver? Até o nosso corpo fala de Deus. Então, a gente está nele, dispersos, como se fossem células do corpo dele. E é, se a gente ofende, é como se fosse um corpo que tá ali, né? Não tá, um membro que ele não consegue se servir desse membro para fazer o bem. Igual a mesma coisa, você ter sua mão, mas a sua mão, ela tá paralisada. Você não consegue usar sua mão. Então, que dor é essa mão que não serve para ser usada para fazer o bem? Um pé que não anda, uma mão que não trabalha, um olho que não enxerga. Todos estamos dispersos nele. Como se cuidariam de não lhe dar nem sequer uma sombra de desgosto? Se todo mundo visse, né, tivesse essa visão, essa consciência. Então, muito interessante essa visão aí, o que ele fala da misericórdia, né? Ela via rios que corriam dele. Ela via, saía dele ribeiros de leite, eu bebia deles, mas sendo eu muito restrita. Então, esses ribeiros de leite caíam fora, porque não tem quem receber. E aí ele falou que é a misericórdia. Então, olha só, gente. O homem rejeita a misericórdia de Deus. Rejeita esse amor, essa misericórdia que vem para nos resgatar, para nos salvar, nos santificar. Que vem em direção a nós para nos resgatar, nos salvar. E o homem rejeita. Rejeita a misericórdia divina. Isto que vês é a misericórdia contida. E isto irrita principalmente a justiça, porque o amor vem, a justiça vem para reparar os direitos do amor, o amor rejeitado. A justiça entra em ação quando o amor é rejeitado. Os homens não querem receber a misericórdia. Aí ele fala: como não devo fazer a justiça? Se eles mesmos impedem a misericórdia, não querem a misericórdia, aí ele se acalma, né? Aí no volume 4, 25 de novembro de 1900. A natureza do verdadeiro amor é de transformar as penas em alegrias, as amarguras em doçuras. Demorando havia o meu docíssimo Jesus, senti-me quase com temor. E ainda não vinha, mas depois, com minha surpresa, tudo de improviso veio e me disse: Amada minha, queres saber quando uma obra se faz pela pessoa amada? Quando, encontrando sacrifícios, amarguras e penas, tem virtude de mudá-las em doçuras e delícias, porque esta é a natureza do verdadeiro amor. Há de transformar as penas em alegrias, as amarguras em doçuras. Se se experimenta o contrário, é sinal de que não é o verdadeiro amor que opera. O verdadeiro amor é aquele sacrifício. O amor faz a gente doar, faz a gente se sacrificar. E apesar de toda a dificuldade, a gente não para. Você não deixa. O amor é essa força que a gente, não sei se eu posso falar força, mas assim,
O amor faz a gente se mover a fazer qualquer coisa pela pessoa amada. Ele te impulsiona, ele te, ele te leva a fazer, mesmo que seja difícil, mesmo que seja com sacrifício. O que faz a pessoa é fazer um ato, que é sacrifício. Olha, encontrar sacrifício, amargura e pena. E ainda assim, não deixar de fazer é o amor. Isso é o amor. Quando a gente, tá difícil, eu não vou fazer. É muito difícil, eu não vou fazer. Não tem amor. Eu não quero, tipo assim, se a gente pensar assim, né? Um exemplo. Um exemplo de amor, que tem o amor materno, né? Que é um amor que Deus coloca em nós, nas mães, né? É pra gente entender um exemplo. A mãe, ela não. Esse amor materno faz a gente dar a vida pelo filho, se for necessário. Dar a vida. E dar a vida não é só dar a vida literalmente, sim, mas é morrer a cada dia, né? É não pensar em você por causa do seu filho. Por causa daquele bebê, daquela criancinha ali, você esquece de você. O amor faz a gente esquecer de nós mesmos e fazer tudo pelo outro. Querer que o outro esteja bem, querer que o outro esteja satisfeito, querer ver o outro feliz, querer ver a satisfação do outro. O bebê tá chorando com fome, ele depende de você, então você doa seu leite para ele. O leite ali é o seu sangue ali. Dói, dói. Você acorda, não dorme, tudo, mas tem uma força ali que te move a todo dia acordar aí. É o amor. É esse amor. Mas aí a gente tá falando do amor divino, né? Aí quando a gente tem esse amor divino, você faz tudo, tudo, tudo por Deus. Tudo. Que aí você tem amor, um amor divino. É um amor divino que está em você, que te leva a fazer tudo por amor a Deus. Aí você passa a ver tudo, tudo. Cuidar do seu filho, trabalhar, acordar todo dia, viver. E nisso tudo está incluso sacrifícios, penas, amarguras, dores, mas você continua e o que está te movendo é o amor divino. E o amor divino, né? O amor divino, a gente não pode esquecer que o amor divino é uma pessoa, é o Espírito Santo, é Deus. Deus é o amor, Ele é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. E esse amor divino, quando a gente tem esse amor divino, que é o próprio Deus em nós, a gente não é uma coisa muito forte, assim, né? Não é sacrifícios, penas e amarguras que faz você paralisar e não fazer. A natureza do verdadeiro amor transforma as penas em alegrias, amarguras em doçuras. E se você experimentar o contrário, é sinal de que não é o verdadeiro amor que opera. Se é o verdadeiro amor que opera, é Deus mesmo, né, operando, não tem sacrifícios, penas, não te paralisam. Você continua. O verdadeiro amor, se você experimenta o contrário, é sinal de que não é verdadeiro amor que opera. Oh, quantas obras se diz, faço-o por Deus, mas na dificuldade retrocede. Tá vendo? Por causa de dificuldade, se a gente retrocede, não é o verdadeiro amor que está operando. Porque o amor tem essa característica, essa natureza de transformar as penas em doçuras. Os sacrifícios, as penas em doçuras, em alegrias. Porque porque quando a gente ama, quando é o verdadeiro amor que opera, o que mais a gente quer é ver a pessoa amada feliz. E aí, quanto mais a gente se sacrifica, mais você tá alcançando o objetivo, né? Tipo assim, por isso que transforma as penas em alegrias.
porque a sua felicidade é ver o amado feliz. E aí as penas do sacrifício se transformam em alegria, porque você está amando. Você está amando. O amor traz essa felicidade. Você está amando. Então, transforma tudo em alegria, não é? Quando você faz algo por amor, quando é o amor que está operando, não fica difícil, não é pesado. O amor é muito forte, gente. O amor faz a gente não sentir o peso, assim, sabe? Você não sente aquele peso. Por isso que fala, transforma as penas em alegrias. Porque é por amor. É por amor, não é por obrigação, é por amor. E a felicidade de quem ama é amar. A felicidade de quem tem um amor é amar. Então você fica feliz mesmo nas penas, nos sacrifícios. Quantas obras se diz, faço por Deus, mas na dificuldade retrocede. Com isto fazem ver que não era por Deus, senão pelo próprio interesse e prazer que sentiam. Muito triste, não tinha amor. Era por interesse. Era por interesse. Porque se diante da dificuldade você continua, é por Deus mesmo, porque diante de qualquer dificuldade você continua. Mas se você está com interesse próprio, com satisfação, buscando satisfação pessoal, quando tiver uma dificuldade, você não vai estar encontrando satisfação pessoal, né? Aí você para. Porque você estava buscando satisfação pessoal. E aí vem uma humilhação, vem sacrifícios, vem amarguras. Não veio o que você está buscando, que é a satisfação pessoal. Aí para, retrocede, não continua. Porque você não está recebendo o que você buscou. Mas se o que busca é amar, quanto mais sacrifício tiver, mais você ama, né? Depois ele adicionou: geralmente se diz que a própria vontade estraga todas as coisas e infecta as obras mais santas. Porém, se esta vontade própria está conectada com a vontade de Deus, não há outra virtude que a possa superar. Porque onde há vontade, há vida no obrar o bem. Mas onde não há vontade, há morte no obrar. O bem se obrará fastidiosamente, como se estivesse em agonia. Então, a vontade é essa força poderosa que nos move a agir sem vontade de ser tudo. Você não faz nada. Se essa vontade está fundida, conectada com a vontade de Deus, não há outra virtude que a possa superar. Onde há vontade, e ainda é uma vontade que é conectada com a de Deus, tem vida. Porque quando você quer uma coisa, você faz. E se o que você quer está conectado com o que Deus quer, uau, não tem nada que possa superar. Onde há vontade, há vida. Então, assim, quando Jesus fala pra gente, né, vivendo a vontade divina, a gente tem que morrer para si mesmo. Mas não é ficar morta sem fazer nada. Morrer para si mesmo, renunciar a si mesmo, não pensar em si mesmo. Mas a nossa vontade, ela tem que ficar conectada com a de Deus. Porque se não tiver uma vontade, é um carro parado, sem um motor que estragou. Porque a vontade é isso, é o que nos move, o que nos faz sair do lugar e é uma força poderosíssima. Sem vontade você não vai nada. Quando você tá assim, sem vontade de nada, você fica prostrado na cama, desanimado, sem querer fazer nada. Mas quando você quer, você move montanhas. Então é isso que ele tá falando, né? Se a vontade estiver conectada com a dele, não há nada que possa superar. Onde há vontade, há vida. Mas onde não há vontade, você vai arrastando. Sem vontade, você faz as coisas arrastado. Você faz as coisas assim, mas sabe aquela pessoa fazendo sem gosto, sem
desanimada, dá até agonia de ver quando a gente pede alguma coisa, quando você vê uma pessoa trabalhando sem vontade, assim, sem aquela força, sabe? Sem interesse, sem disposição, se arrastando, com preguiça. Agora a vontade faz a gente fazer um monte de coisa, ter vida. A vontade nos leva a agir, mas ela tem que estar conectada com a de Deus. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.